Carlitos Cadangue, jornalista de um órgão privado, já que aqui não temos muitas restrições do ponto de vista de citação à concorrência, vou mesmo dizer, é um jornalista do canal STV, um canal bastante forte na vertente da informação em particular. Como é que recebeu este atentado à sua vida? Um atentado bastante preocupante numa altura que o país recupera das manifestações, dos conflitos pós-eleitorais, da insatisfação que as pessoas demonstraram depois de terem acorrido às urnas, e depois houve esta agitação toda. Eis que o país agora recupera-se gradualmente e agora temos de novo este imbróglio que se instalou no setor minério. Como é que vê esta situação? Qual é o seu juízo? Bom, primeiro, permita-me usar a expressão que tem se usado muito em cerimônias fúnebres, quando se recebe a notícia de infelicidade ou de falecimento de alguém. Nós temos dito que eu lamento bastante, endereço a minha dor e consternação, assim como costuma-se dizer. Mas a minha dor e consternação, na verdade, apareceu neste exato momento quando recebi a notícia deste concidadão. Não só eu tenho que olhar como jornalista, mas olho como um atentado de segurança pública para um irmão moçambicano, e esta notícia me chega com uma profunda tristeza do fundo do coração e deixa aqui a desejar aquilo que são alaridos que já vem se desenrolando por vários tempos, desde os primórdios esses assuntos vêm sendo arrolados, e isso me deixa muito triste do fundo do coração. Bom, importa aqui fazer um encaminhamento ou um mapeamento do ponto de vista de casos semelhantes. Também saúdo tanto a forma como o Presidente da República veio tanto deixar ficar uma nota de repúdio, tanto ele condena veementemente, mas antes disto, permita-me, se Sua Excelência não está muito abalizado, quando estava no cativeiro ainda, Sua Excelência Presidente Daniel Chapo, quando ainda estava no cativeiro, aconteceram algo de gênero, ou algo mais pior ainda, no mandato do Presidente Chissano. Nós presenciamos, portanto, o assassinato do jornalista Carlos Cardoso no ano 2000. Depois sucedeu-se no mandato seguinte, com a morte do Paulo Machava, no mandato do presidente Armando Emílio Guebuza. E depois assistimos outra morte no mandato, tanto do presidente Inhusse, da morte do, portanto, o jornalista Chamussi. Então, esta é uma retrospectiva que trago aqui para Sua Excelência Presidente Daniel Francisco Chapo, com relação ao repúdio. Este repúdio, na verdade, nós já temos assistido em todos os mandatos que ocorreram situações de gênero, ou mais pior, de dizer que primeiro recebemos essa informação com o maior ensejo, de que o Presidente da República terá tomado a sua posição, e depois nós questionamos sobre quais serão os procedimentos a serem levados em conta para o esclarecimento desses casos, o que é que tem se trabalhado em volta desses assuntos, para resolver e estancar uma maldição como esta, porque estarmos a vivenciar situações do gênero ano após ano, isto acaba colocando uma situação de jornalistas em contra-parede, porque uma tentativa de homicídio de gênero, isto leva a uma grave violação dos direitos fundamentais, como vem na nossa Constituição da República, no artigo 48, versa muito bem sobre a questão, portanto, de direito à informação, de direito à imprensa, e quem faz essa informação, na sua maioria, são os jornalistas, e ameaçar os jornalistas é dizer ao mundo que até a informação não está segura, e isto acaba colocando em causa aquilo que são os direitos que a Constituição da República, portanto, faz um ressalvo no que diz respeito ao direito à informação, ao direito da imprensa. E eu condeno este ato, espero que portanto, as autoridades judiciárias trabalhem no sentido de trazer esclarecimentos o mais rápido possível, para não aqui estarmos em situações em que os jornalistas colocam-se em causas quando estão a desempenhar, portanto, as suas missões. E não só este caso acontece, mas também nós temos visto vários casos em que jornalistas são violentados no âmbito dos seus exercícios. Nós vimos, portanto, muitos fóruns, muita nota de informação em que jornalistas são impedidos de buscar uma informação para trazer para o seu povo, estar atualizado, porque bem sabemos,
Nem todos têm a informação a partir das redes sociais, outros veem a informação do Estado, dos acontecimentos do nosso belo país, a partir das televisões convencionais. E para essas informações chegarem a essas pessoas, a esses concidadãos, é preciso que os jornalistas vão até ao campo para poder trazer essas informações. Nós vimos muitos casos em que jornalistas são violentados, são partidas as câmeras, os seus materiais, e isto acaba comprometendo na sua essência aquilo que é o direito que o jornalista está a desempenhar as suas funções para trazer este direito de informação, o que está amanado na Constituição da República, no artigo 48, assim como fiz menção, como não também isto faz parte dos direitos fundamentais ainda na Constituição da República, no que diz respeito ao Estado de Direito. E como é que esta informação é vincada quando temos jornalistas a serem atentados numa situação em que ele deixa bem claro que depois de relatar sobre a situação de Minas e Manicas, depois passa a ter esses atentados. É uma situação que nos coloca contra a parede e não sabermos o que é que realmente os jornalistas, se o Estado moçambicano não trabalha no sentido de portanto, guarnecer os direitos desses jornalistas no âmbito do seu exercício, acaba comprometendo aquilo que é a segurança pública, não só para os jornalistas, mas para todos os moçambicanos. Obrigado, Massuriri, nesta primeira deixa. Agora consigo, Nhantumbo. É um cenário que a todos deixou preocupados a partir da noite de ontem para amanhã de hoje. Um grande susto este atentado contra Carlos Cadengue. Lamentavelmente, mais um caso é de repudiar veementemente. O que vê nas redes sociais do Presidente da República a repudiar este caso e que deveria ser um processo célere e cabal para que as instituições de justiça pudessem trazer resultados. É bom que seja desse jeito, mas já que recordar num passado bem recente, no dia 3 de fevereiro, um ponto não menos importante, o Presidente da República esteve na Praça dos Heróis Moçambicanos, onde todo o país estava com os holofotes, estava com as câmeras viradas para esta data que nos faz recordar os heróis moçambicanos. Na sua intervenção e depois naquilo que é a sua saudação, eu pude ver aqui um ponto não menos importante. Em primeiríssimo lugar, ele acaba saudando os órgãos deste país. Não foi os órgãos deste país, mas sim os órgãos do Partido Frelimo. Começou primeiro com o Comitê Central do Partido Frelimo. Isto mostra claramente que o Presidente da República está a pontapear aquilo que é a Constituição da República. É preciso primeiro que se observe esses pontos, porque o Presidente da República é o comandante em chefe, o Presidente da República é o mais alto magistrado desta nação, o Presidente da República é o garante da legalidade deste país. Quando um Presidente da República aparece num cenário como este e primeiro começa a saudar os membros do Partido Frelimo, estamos a dizer aqui que o presidente de Moçambique tem primeiro como protagonismo aqueles que são os militantes do Partido Frelimo. Ou seja, estamos aqui a dizer que nós temos dois poderes neste país. Temos um poder paralelo ao governo do dia. E é exatamente este governo paralelo ao governo do dia que acaba trazendo aquilo que é um imbróglio no funcionamento do Estado moçambicano. Quem são esses indivíduos que atentaram contra a vida de Carlitos Cadengue? Será que é um simples indivíduo pacato que teve a missão e a responsabilidade de silenciar a vida deste homem? Quem são os indivíduos que têm interesses nos recursos minerais deste país? Quem é que são os detentores das licenças dos recursos minerais dentro deste país? E o porquê de tentar silenciar a voz do Carlitos Cadengue? Naturalmente que este indivíduo estava a fazer aqui um trabalho imparcial, um trabalho afincado de se despoletar todos aqueles que não dão e não querem dar ouvido ao decreto presidencial que o presidente Daniel Francisco Chapo ele colocou em ação. Nós vimos na província de Manica a governadora Francisca Tomás, naturalmente os seus filhos, mas nós sabemos que os seus filhos não têm nenhuma legitimidade de se impor ao presidente da República sem que a mãe estivesse em frente deste processo. Quer dizer, um presidente da República que dá um decreto presidencial que não se pode mexer naquilo que são os recursos naturais, nomeadamente o ouro nesta província, mas nós vimos sim os filhos da governadora Francisca Tomás
a ignorarem, a desmerecerem o presidente da República. Ou seja, estamos aqui a dizer que o Daniel Francisco Chapo ainda não começou a governar este país. Enquanto o presidente Daniel Francisco Chapo estar a trabalhar na superfície deste país e não ir às profundezas deste país, infelizmente este país ele vai ciclicamente mostrar-nos aqui roupagens, vestimentas de humilhação, porque tentar matar Carlitos Kadengue é silenciar o povo moçambicano, é silenciar o quarto poder neste país. O quarto poder neste país é que tem a obrigação imprescindível de trazer as boas novas para os moçambicanos. E são estas boas novas que esses indivíduos que têm apetites desenfreados que acabam neutralizando aquilo que é uma ação dentro deste país. Como pode, à luz do dia, um indivíduo, não é, com seu filho, descaradamente esses indivíduos descarregarem uma arma para silenciar a vida deste homem. Mas também aqui há um ponto que nós não podemos deixar passar. O partido Frelimo, infelizmente, ele foi tomado com um bando de sanguinários, com um bando de bandidos que não tem uma responsabilidade. Onde é que entra o partido neste cenário, Nhantum? Simples compreender, porque os bandidos, os sanguinários, os cleptocratas, os marginais, eles se aperceberam que não tem como ter acesso aos recursos naturais neste país sem primeiro passar pelo partido Frelimo. Eles se aperceberam que primeiro devem passar pelo partido Frelimo, devem se fazer de bons militantes no partido Frelimo para se apoderarem dos recursos dos moçambicanos. Está a afirmar, está a assumir que nem todo corrupto, nem todo malfeitor que está na Frelimo é necessariamente um filho do partido, é um infiltrado que vai lá com outras intenções. E eu vou mais, Clemente Carlos. É isso que está a dizer? Eu vou mais. Acima de 50% dos militantes do partido Frelimo não estão ali com uma visão estratégica do crescimento socioeconômico deste país, mas sim têm uma visão egocentrista. São pessoas que assumem o partido Frelimo para conseguir ter acesso aos recursos minerais neste país, para conseguir ter acesso aos bem-estar deste país, para vangloriar-se, ele e as suas famílias. Porém, este partido ele foi assaltado por sanguinários, por cleptocratas, mediocratas, que infelizmente mostram claramente que desobedecem aquele que é o primeiro poder dentro deste país, que é o poder presidencial. Se a Frelimo escorraçar esses alegados infiltrados, poderá voltar a conquistar a simpatia do povo? Olha, é imprescindível que o partido Frelimo faça. O Oscar Monteiro tem dito isto ciclicamente. O Oscar Monteiro tem dito isto. E não precisa ser o Oscar Monteiro a ter que dizer isto. Todo moçambicano, no seu juízo perfeito, sabe muito bem que este partido foi tomado com uma gangstaria que visa essencialmente tomar conta dos recursos minerais dentro deste país. Por essa razão que nós vimos a situação do Carlitos Kadengue, porque Carlitos Kadengue tem uma responsabilidade, tem uma missão com os moçambicanos de despoletar todos os casos mal parados dentro deste país. Então, Valério, e ele estava para trazer esse cenário para nós cá, como Valério, moçambicanos. O apontamento de reportagem sobre este assunto, voltamos já, portanto, com mais comentários. Voltamos com o Massuriri e mais uma vez a Nhantumba. Até já. Da República de Moçambique exige das autoridades competentes esclarecimento deste atentado, devendo seus perpetradores serem levados à justiça. Somos um país onde a liberdade de imprensa deve prevalecer e continuaremos a lutar firmemente contra o crime organizado, que não tem como triunfar no nosso país. O medo e a insegurança são inimigos da liberdade, da democracia e do desenvolvimento, afirmou o chefe do Estado. O presidente da República expressa sua solidariedade ao jornalista e à sua família, bem como à comunidade jornalística em geral. Ainda sobre o caso, em conferência de imprensa, a polícia disse ainda não ter qualquer informação relevante sobre o ocorrido. Como polícia, trabalhamos na base de informações, não vamos desprezar esta informação. Como eu disse, já foi instaurado um processo crime submetido ao CERNIC. Esta é a informação que consta dos autos, então trata-se de matéria processual e após as investigações poderemos contactar os órgãos de comunicação social para trazer a veracidade dos fatos. De referir que Kadengue divulgou recentemente várias denúncias sobre a contaminação de rios em Manica devido à mineração ilegal.
Vamos agora fazer um ping-pong de 3 minutos cada para tornar o debate mais dinâmico. Massuri, os seus 3 minutos começam agora. Este jovem estava com seu filho menor. Este quase foi atingido por este projeto, por esta bala. Sim, são essas situações que nós estamos a trazer ciclicamente. Quando nós falamos de pessoas sem escrúpulos, elas não se interessam sobre quais as pessoas que estão na volta, de quem eles pretendem aniquilar para silenciar a verdade que a verdade que este profissional está a trazer para o seu povo. Nós sabemos que Carlitos está com um dossiê, está a trabalhar no sentido de nos informar efetivamente sobre o que está por detrás da exploração mineira a nível da província de Manica. Ele está com nome, tanto que na sua abordagem ele fez bem a menção no que diz respeito às pessoas que estão por detrás, portanto, da exploração ilegal das minas da província de Manica. Seriam essas mesmas pessoas que estão a persegui-lo? Possivelmente seja isto, porque bem que ele trouxe na sua abordagem que depois desta anúncia, depois desta reportagem, depois desse dossiê todo que ele rola no seu processo, em suas funções, ele fala mesmo de que a perseguição começa depois, portanto, de trazer esta verdade à tona. O que significa que ainda o Carlitos tem a verdade por trazer e esclarecer e trazer efetivamente o que é que está por detrás dessa exploração ilegal das minas na província de Manica. Agora, vemos esses casos muitas das vezes a ocorrerem. Nós tivemos assassinato há pouco, tivemos aquilo que foi esclarecido pelas investigações sobre o caso do banqueiro, portanto, Ferraz, que depois de despolitar algumas situações que estavam a envolver filho dos dirigentes, depois vimos a situação de morte do Ferraz, que depois foi considerado, assim, pelas autoridades judiciárias, como se fosse um suicídio. E agora estamos a ver caso similar de que um jornalista está consigo numa posse, um dossiê que pode trazer a verdade sobre o envolvimento dos filhos dos dirigentes, portanto, na exploração ilegal das minas de Manica. E hoje estamos a assistir um atentado portanto, à vida desse jornalista, desse profissional, um caso que não é novo. Há vários outros casos, como fiz aqui, portanto, na gênese da minha tese, sobre a questão de envolvimento de outros assuntos, como o de Carlos Cardoso no ano 2000, como o caso do Paulo Machava no ano 2015, e agora estamos a presenciar, há pouco tempo presenciamos o caso do Paulo Chamus. Não que esses casos sejam diretamente ligados, mas estamos a dizer que existem, portanto, informações que possam nos levar, portanto, até esta direção de chegarmos à conclusão que, afinal de contas, o que é que o nosso Estado está a fazer por detrás disto. E eu chamo ainda a atenção, portanto, ao nosso presidente Daniel Chapo sobre o que está por detrás, portanto, daqueles que pretendem manchar a sua governação. Um ano de mandato há pouco tempo acaba de se passar, estamos no segundo ano de mandato, faltam mais 2 que podem ainda consertar esta problemática que vem se levando desde, portanto, do mandato do presidente Chissano. Esta problemática é uma problemática consistente que precisa ser trabalhada de forma vincada, de modo que se tragam aqui, portanto, soluções viáveis, que se tragam aqui os responsáveis e sejam assim criminalmente responsabilizados para que haja uma forma de desencorajar, portanto, essas ações todas. Não pode se colocar em causa aquilo que é o direito que está bem vincado na Constituição da República, que é o direito da imprensa, que é o direito à informação que está bem constituído na nossa Constituição da República, passa a expressão no artigo 48 e nos demais artigos, portanto, dos princípios fundamentais. Numa tentativa desta, está a informar ao nosso Estado de que há muita fragilidade do ponto de vista de instituições judiciárias que possam trazer, vincadamente, para trazerem, portanto, os responsáveis na tentativa deste homicídio, que pode trazer aqui uma ameaça profunda na classe jornalística e não só para a população em geral. Bem, se nós podemos nos recordar, houve uma ruptura aqui no que diz respeito ao governo do dia para com o povo moçambicano no meio das manifestações que aconteceram há pouco tempo, e o governo precisa trabalhar no sentido de resgatar a sua confiança para com o povo e no sentido de colocar, portanto, a guarda que já existia, esta confiança do povo para com as instituições judiciárias, do povo para, portanto, com o governo do dia e voltar a se trabalhar neste caso, ou voltar-se a verificar um caso semelhante como este do homicídio, acaba ainda criando mais ruptura ou aproximação do povo para com as instituições judiciárias ou da confiança do povo para com o governo do dia. E eu chamo a razão ao Presidente da República para que institua de forma imediata processos que possam responsabilizar e encontrar esses criminosos, essa gente sem escrúpulo, que nem gente são, e devem ser responsabilizadas de forma imprudente, devem ser responsabilizadas de forma contundente, de modo que desencoraja os demais que têm esse tipo de ação. Bem que o Carlitos fez a sua menção de que há pistas viáveis sobre o que é que essas pessoas trajavam-se de fardamento de pingo de chuva, então há pistas... Este é um ponto crucial, Massuri. Já passaram os seus 3 minutos, na verdade foram 4 que usou. Vou dar também ao seu colega aqui mais 4 minutos.
vai dar seguimento aqui a este ponto que o Masturiri nos traz agora. Este alegado uso de uniforme da polícia é um ponto a se confirmar, obviamente, porque até aqui são alegações, já não temos nenhuma prova, mas é um ponto que, caso se confirme verdade, que levanta muita preocupação. Naturalmente, mas nós não podemos nos focar muito por aí, pode ser um despiste, porque muitas das vezes nós temos visto isso no Teatro Operacional Norte, indivíduos que acabam matando os nossos, os insurgentes, depois usam o nosso uniforme e este mesmo uniforme para confundir, cogitar aquele que é um ambiente dentro dos bairros, das localidades em Cabo Delgado, pensar que realmente são os nossos e depois vão descobrir que não, são os insurgentes, porque a população já sabe muito bem qual é o uniforme que os nossos homens das forças e defesa de segurança, ou seja, os homens da FADM, eles têm usado. Isto acaba confundindo aquilo que são as mentes. Mas eu quero aqui dizer uma coisa, é muito importante, quero passar uma mensagem para o presidente Daniel Francisco Chapo. Senhor presidente da República Daniel Francisco Chapo, na qualidade de moçambicano, nascido em Moçambique, e com algum direito e alguma obrigação moral como moçambicano, eu quero deixar a minha seguinte recomendação. Cuidado com os homens que rodeiam a sua governação. Primeiro, os indivíduos que estão dentro do seu próprio partido. É a sua governação que está sendo manchada. E eu não quero acreditar que o senhor faz parte deste bando de marginais que tentaram assassinar o jornalista Carlitos. Porém, há que fazer um trabalho, antes do Estado moçambicano, fazer um trabalho dentro do próprio partido. Dentro do teu partido existem indivíduos que se fazem passar de bons samaritanos, mas de bons samaritanos não tem nada, eles estão de olho ao Estado moçambicano. Eles querem assaltar o Estado moçambicano. Eles estão a desgovernar este país. É preciso olhar para o Comitê Central do Partido Frelimo. É preciso olhar para a Comissão Política do Partido Frelimo. Não tem como nós vermos o desenvolvimento deste país com o grande número de lambibotistas que estão a rodear o senhor dentro do partido e no governo do dia. É preciso o senhor desligar o teu coração se o senhor realmente quer ver este país avançar e pôr o seu juízo a funcionar e não usar o sentimentalismo, porque como presidente da República o sentimentalismo ele vai sistematicamente afundar aquilo que é o seu processo de governação. Qual é o moçambicano que teria vontade, que teria apetite desenfreado de tentar tirar a vida ao Carlitos? Naturalmente que são os indivíduos que estão em frente dos processos negociais dos recursos minerais dentro deste país. O senhor, num passado bem recente, deu um decreto presidencial que deveria suspender imediatamente a exploração dos recursos minerais nesta província. Mas nós vimos uma governadora, por intermédio dos seus filhos, a ignorar, a desmerecer o seu decreto. Isto não lhe chama atenção, senhor presidente da República? Isto não lhe incomoda como alto magistrado da nação moçambicana? Olhar pessoas que lhe rodeiam, que estão na comissão política, que estão no comitê central do Partido Frelimo, que não tem nenhuma agenda de desenvolvimento deste país, mas sim são pessoas egocentristas, egoístas, que querem ver os seus bolsos a ficarem cheios, que querem ver somente as suas famílias a ficarem ricas e o pobre moçambicano todos os dias a passar por situações tristes, situações calamitosas, situações que todos nós sabemos que é de dor. Porém, neste preciso momento, há uma necessidade extrema de nós arregaçarmos as mangas como gestores neste país e procurarmos fazer o certo para que Moçambique saia desta alerta vermelha. Porque não faz sentido, nem tão pouco, nós olharmos por aquilo que é a situação deste país e pura e simplesmente pensarmos que é uma situação do quarto poder. Isto é uma tentativa de silenciar o jornalismo moçambicano. É uma tentativa de silenciar o jornalista Carlitos Kadengue. Mas há uma coisa, se tiram a vida a um,
naturalmente que vão aparecer mais 10, porque isto é algo que vem de dentro para fora. Nós somos moçambicanos, não podemos permitir ver o nosso país com um grupinho de pessoas que assaltou o Estado moçambicano, porque esse Estado está cheio de infiltrados, indivíduos que se fazem passar de patriotas, indivíduos que fazem passar de nacionalistas, mas de patriotas não tem nada, de nacionalistas não tem nada, senão querer dilapidar, dilacerar o Estado moçambicano, se apoderarem dos recursos que este país tem, e o povo é aquele que vai muito bem, dia após dia. Nhantumbo, há uma necessidade de vamos aquilo que são as responsabilidades sérias e cabais para que nós... Muito bem, Nhantumbo, vamos agora